Olá, quarto ano! Vamos para mais uma aula de história? Então vamos aprender? Então, semana passada nós falamos sobre a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias. E a história continua. Será que deu certo? Quarto ano, pensa comigo. A distância entre Portugal e Brasil era muito grande. E eles tinham que viajar durante meses de navio. Então eles tinham que vir aqui, conhecer o território, construir a sua nova moradia. E a família desses donatários, desses colonos, como que ficava? Então, o que aconteceu? Muitos donatários nem saíram de Portugal para assumir as suas capitanias, os seus lotes aqui no Brasil, porque eles temiam o que poderia acontecer. Alguns vieram e voltaram correndo para Portugal. Por quê? Eles tinham que enfrentar os perigos da floresta, eles tinham que enfrentar os indígenas e eles ainda tinham que fazer prosperar, ou seja, desenvolver riquezas no seu território. Então muitos fracassaram. Aliás, a grande maioria fracassou. Quem conseguiu prosperar mesmo foram apenas 2 capitanias que eu vou mostrar para vocês agora no slide. Então vamos ver? A história das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram faixas de terras divididas pelo rei de Portugal entre alguns nobres portugueses. Então, os nobres portugueses, chamados donatários, receberam essas terras e precisaram fazer uma longa viagem de Portugal até o Brasil. E quando os portugueses, os donatários, chegaram aqui no território brasileiro, eles tinham alguns deveres a cumprir. Fazer expedições exploratórias na floresta, explorar o pau-brasil, catequizar os indígenas e defender o seu território. Construir algumas vilas, igrejas e se estabelecer no território brasileiro. Então aqui nós temos os deveres dos donatários, como a gente viu na historinha que eu contei para vocês anteriormente. Principalmente repassar para a coroa os impostos da exploração do pau-brasil e da produção de cana-de-açúcar. Mas, infelizmente, esse projeto da coroa portuguesa não funcionou. A falta de recursos, a inexperiência em administrar um empreendimento de dimensões tão grandes, a distância até chegar no Brasil, a falta de conhecimento do território a ser explorado e os ataques dos indígenas foram algumas condições necessárias para que esse projeto não fosse à frente. De todas as capitanias, apenas São Vicente e Pernambuco realmente prosperaram, e em parte pelo sucesso que eles tiveram nas lavouras de cana-de-açúcar e pela posição conciliadora que tiveram com os nativos. Então eles tentaram, manter uma vida saudável com os nativos. Galerinha, aqui nós temos as atividades do dia de hoje. Vocês vão copiar o texto apresentado, sem os desenhos, é claro, e realizar as atividades desta folhinha. Segue também a correção dos exercícios da aula anterior. Então, quarto ano, vocês viram aí que, infelizmente, esse formato de governar o Brasil em capitanias hereditárias não funcionou. E agora, o que será que a coroa portuguesa vai ter que fazer para resolver esse problema? Cenas dos próximos capítulos. Semana que vem a gente continua. Te espero lá!
Beijo, galerinha! Até mais tarde na nossa aula do Meet. Tchau!